Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rogério, sou professor de Química e a gente está aqui hoje para falar de um assunto extremamente importante, que é a parte de funções inorgânicas, tá? Como a gente já viu, a Química é uma ciência que estuda a matéria e as suas transformações. E a gente sabe que a matéria tem propriedades que podem ser definidas como propriedades gerais, propriedades funcionais e propriedades específicas. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho das propriedades funcionais. O que são propriedades funcionais? As propriedades funcionais são propriedades que estão associadas a grupo de substâncias. Tá? E a aula de hoje vai estar associada exatamente a gente entender melhor essas propriedades que estão associadas a esse grupo de substâncias. Tá? Na aula de hoje a gente vai falar de funções inorgânicas, tá? Onde são grupos de substâncias que apresentam características semelhantes, tá? Onde a gente vai destacar inicialmente os ácidos. Observe no slide. Vamos primeiro conceituar o que é uma função química. É um conjunto de compostos que possui comportamento semelhante, só que esse comportamento semelhante ele acontece em determinadas situações, tá? Então, quais são as principais funções químicas inorgânicas? Porque as funções químicas podem ser orgânicas ou inorgânicas. Hoje a gente vai falar das funções químicas inorgânicas. As funções inorgânicas podem ser os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Mas quando a gente fala de ácidos, de bases, de sais e de óxidos, o que é relevante para a gente? Primeiro, a gente precisa aprender a identificar a função, a gente precisa entender quais são as suas características e as suas propriedades e também aprender a nomear essas substâncias, né, associadas à função que elas pertencem, tá? Mas primeiramente a gente precisa entender o seguinte, será que a gente sabe identificar? Observe no slide. Como é que a gente pode fazer para identificar? A identificação inicialmente foi feita através das propriedades organolépticas. O que são propriedades organolépticas? São aquelas propriedades que impressionam os nossos sentidos. Então vamos lá. Limão, leite de magnésia e sal de cozinha, né, normal. Né? Qual é o sabor que caracteriza esses três materiais? O limão seria o sabor azedo. O leite de magnésia seria um sabor adstringente. Para quem não sabe o que é um sabor adstringente, é aquele sabor que trava a língua. E o sal é caracterizado pelo sabor salgado, né? Então, o sabor azedo, o sabor adstringente e o sabor salgado me permitiram identificar inicialmente as funções. Então, o sabor azedo estaria inicialmente associado a ácidos, o sabor adstringente a bases e o sabor salgado a sais. Tá? Mas, além do sabor, que está associado a uma propriedade organoléptica, a gente também tem outra forma de identificar as funções, que seria utilizando indicadores. O que são indicadores? São substâncias que indicam se o meio é ácido ou se o meio é básico através da sua coloração, através da sua cor. Existem diversos tipos de indicadores, tá? Onde a gente pode destacar a fenolftaleína como um indicador que cai com muita frequência em questões. Tá? A fenolftaleína, que meio ácido se apresenta incolor, que meio básico se apresenta vermelho, o alaranjado de metila, que meio ácido apresenta a cor vermelha, e meio básico alaranjado, e o azul de bromotimol, e meio ácido amarelo, e meio básico azul. Agora, pessoal, a gente vai aprofundar um pouquinho o estudo em uma das funções, né, que é a função ácido. Então vamos observar quais são as características que os ácidos apresentam. Observe no slide. Os ácidos, do ponto de vista prático, apresentam as seguintes características. Tá? Tem sabor azedo, formam soluções aquosas condutoras de eletricidade, que são chamadas de soluções eletrolíticas, porque apresentam íons, e mudam a cor de certas substâncias, que a gente define como indicadores. Mas a gente também não pode definir ácido somente com essa característica. Lembrar um detalhe importante. Uma substância ela não é ácido nem é base. Ela se comporta como ácido e se comporta como base. Então, efetivamente, dependendo do meio em que ela está, ela pode ter um comportamento diferente. Tá? Só que a gente precisa definir qual é o meio padrão inicial. E o meio padrão inicial é o meio aquoso. Então, a gente vai tentar definir um ácido e, posteriormente, uma base em função do comportamento perante o quê? Perante água. E quem primeiro definiu um ácido e uma base em função do comportamento perante água foi um cientista sueco chamado Arrhenius. Então, eu vou apresentar para vocês agora um aprofundamento melhor do conceito de quê? De ácido. Acompanhe no slide. Pela definição de Arrhenius, ácidos são substâncias que em solução aquosa sofrem ionização, fornecendo como cátions exclusivamente H+, cátions de hidrogênio. Então a gente percebe aqui o processo de ionização do HCl em meio aquoso, gerando H+, e o processo de ionização do H2S em meio aquoso, gerando H+. Perceba que o H2S, como ele tem dois hidrogênios potencialmente ionizáveis, a gente vai gerar 2H+.
Só que você pode me perguntar, professor, eu não entendo o que é uma ionização. A ionização é a formação de íons quando uma substância molecular é colocada em meio aquoso. Algumas substâncias moleculares apresentam essa característica, outras não. O HCl, se você colocar ele em meio aquoso, ele vai ionizar, formando íons, tá? E tornando a solução condutora. Isso não acontece, por exemplo, com açúcar. O açúcar, eu coloco ele em água e ele não vai ionizar. Tá? A solução formada não será uma solução condutora de eletricidade. Então, é importante a gente perceber que um ácido é uma substância que, em meio aquoso, sofre um processo de ionização, que é uma formação de íons. Agora, acompanhe comigo um detalhe. Na verdade, a teoria de Arrhenius, quando ela surgiu, ela não tinha ainda o entendimento, digamos, o conhecimento que se tinha dos modelos atômicos, não permitia entender que, na verdade, o H+, ele não teria uma existência real, né, em meio aquoso, porque o hidrogênio ele tem um elétron na última camada, e que se ele perdesse esse elétron, como é que ele teria existência real? Tá? Então, na verdade, posteriormente se percebeu que quando a gente fala de H+ em meio aquoso, o H+ se combina com a água, formando um íon que a gente chama de hidrônio. Tá? Então, a ionização pode ser escrita de uma forma simplificada, como essa que a gente está vendo aqui, onde a gente tem um HCl formando H+ e Cl-, mas ela também pode ser escrita, certo? Representada através de uma equação onde a água tem participação. Então, HCl em meio aquoso, mais água líquida, formando H3 ou mais Cl-. E da mesma forma, o H2S mais duas águas líquidas, porque eu tenho dois hidrogênios ionizáveis, formando 2H3 ou mais S2-. Tá? Agora, nós vamos classificar os ácidos. Tá? Os ácidos têm uma classificação. Mas como é que a gente pode classificar esses ácidos? Existem vários pontos que a gente pode analisar para definir a classificação dos ácidos. Então vamos lá, vamos acompanhar comigo como é que a gente pode classificar os ácidos. Primeiro, a classificação dos ácidos pode ser feita em função ou com relação ao número de hidrogênios ácidos na molécula. O que é um hidrogênio ácido na molécula? É um hidrogênio ionizável. Então vamos lá. Com relação a isso, os ácidos podem ser classificados como monoácidos, quando apresentam um hidrogênio ionizável, diácido, quando apresentam dois hidrogênios ionizáveis, triácido, quando apresentam três hidrogênios ionizáveis, e tetraácido, quando apresentam quatro hidrogênios ionizáveis. Quando o ácido apresenta mais de um hidrogênio ionizável, ele é chamado de poliácido. Tá? Agora, uma coisa interessante que a gente tem que chamar a atenção de vocês é o seguinte: será que todo hidrogênio presente numa molécula de ácido é ionizável? No caso dos hidrácidos, sim. Os hidrácidos, todos os hidrogênios presentes ionizam, mas no caso dos oxiácidos, não. No caso dos oxiácidos, para que o hidrogênio tenha uma capacidade de ionizar, ele tem que estar ligado diretamente ao oxigênio, para que ele possa estar polarizado e, consequentemente, certo, ser ionizado pela ação de quem? Da água. Agora a gente vai continuar com a classificação. Observa no slide. O segundo tópico de classificação seria quanto à presença de oxigênio na molécula. Quanto à presença de oxigênio na molécula, os ácidos podem ser classificados como hidrácidos ou oxiácidos. O que é um oxiácido? É um ácido que apresenta oxigênio na sua molécula. Tá? E a terceira classificação seria com relação ao número de elementos da molécula. Então, o ácido pode ser um ácido binário, quando ele apresenta dois elementos químicos. Ele pode ser um ácido ternário, quando ele apresenta três elementos químicos. Ou ele pode ser um ácido quaternário, quando ele apresenta quatro elementos químicos. Bom, pessoal, agora a gente vai apresentar para vocês uma classificação que é de suma importância. De todas as classificações que a gente pode fazer com ácido, essa é a mais relevante. Então, prestem bem atenção para você entender, porque ela tem diversas aplicações. Então, vamos lá. Observa no slide. A próxima classificação que a gente vai fazer, vai citar, é com relação à força do ácido. Então, primeira pergunta, o que é a força de um ácido? Será que a gente sabe o que significa a força de um ácido? O que é um ácido forte? O que é um ácido fraco? Tá? Observem comigo. A força de um ácido está diretamente associado à capacidade que esse ácido tem de ionizar, certo? Então, quando um ácido ioniza muito, a gente define esse ácido como sendo um ácido forte. Quando o ácido ioniza pouco, a gente define esse ácido como um ácido fraco. E que essa capacidade de ionização está diretamente associada à medida da condutividade elétrica de sua solução. Mas, professor, o que é que você quer dizer com isso? Um ácido mais forte vai gerar uma solução mais condutora. Um ácido mais fraco vai gerar uma solução menos condutora. Evidentemente, se os dois ácidos apresentarem a mesma concentração.
Mas aí você pode chegar para mim e dizer assim, mas professor, como é que eu posso identificar se um ácido é forte ou se um ácido é fraco? Existem diversas maneiras de você identificar isso. Tá? Uma delas é medindo a condutividade. Tá? Mas eu queria entender como eu posso olhar para uma fórmula de um ácido e compreender se ele é forte, se ele é fraco, se ele é moderado. Vamos tentar entender isso agora. Observe aqui no slide. Comparando a força dos ácidos. Primeiramente, a força do ácido pode ser definida com relação ao grau de ionização. Mas o que é o grau de ionização? O grau de ionização é uma fração entre a quantidade de moléculas ionizadas e a quantidade de moléculas totais multiplicadas por 100 para que a gente possa ter um valor em porcentagem. Mas como é que eu posso definir isso melhor? O grau de ionização é a medida da capacidade de ionização de um ácido. Como ele é dado em função do percentual e varia de 0 a 100, quanto mais próximo de 100, mais ionizável, mais ionizado o ácido será e, consequentemente, mais forte. Quanto menor o valor do alfa, mais fraco o ácido será. A gente pode ter uma escala, né? Observe. Essa escala ela vai de 0 a 100, né? E quando o alfa é maior que 50%, a gente considera o ácido forte. Quando o alfa está entre 5 e 50, a gente considera o ácido moderado. E quando o alfa está abaixo de 5, a gente considera o ácido fraco. Tá? Mas se por acaso eu não tiver à minha disposição esse grau de ionização, porque em algumas questões o grau de ionização aparece. E se aparece, é muito fácil a gente identificar isso. Então, quanto maior o grau de ionização, mais forte. E quanto mais forte, maior a condutividade elétrica de uma solução dessa. Tá certo? Mas é importante também que a gente identifique a força de um ácido em função da sua fórmula, da sua composição, dos elementos que constituem. Então, observa. Com relação a isso, a gente pode analisar em função da constituição. No caso dos hidrácidos, quais são os ácidos considerados fortes? Os ácidos da família 7A, HCl, HBr, HI, com exceção do HF, que a gente considera como moderado. E todos os outros hidrácidos a gente considera como fracos. Nos oxiácidos, a gente observa que a gente tem uma fórmula onde eu tenho hidrogênio, oxigênio e um elemento X. Então, para a gente definir a força, a gente vai subtrair os oxigênios dos hidrogênios ionizáveis. Tá? Quando essa diferença for 3, o ácido é muito forte, como a gente observa no HClO4. Quando a diferença for 2, o ácido é forte, como a gente observa no H2SO4. Se for um moderado, é o que a gente percebe no H2 e SO3, e se a diferença for 0, o ácido é fraco, como a gente observa no HClO. A força de um ácido é um conceito extremamente importante. Vocês têm que aprender isso, porque a aplicação acontece em diversos campos da química. Tá? Então, a força de um ácido é fundamental. Tá bom? Só que, além de a gente falar de força de ácido, a gente também precisa aprender a nomear os ácidos. Então, como é que a gente vai dar o nome aos ácidos? O nome dos ácidos, primeiro, depende da sua classificação. Acompanhe comigo. Nomenclatura dos ácidos. Vamos primeiro falar dos hidrácidos. Tá? Hidrácidos que tem uma representação HX, onde o X é um elemento qualquer. Tá? E aí a gente faz o que na nomenclatura dos hidrácidos? A gente coloca o nome ácido, evidentemente, certo? E um sufixo hídrico. E junto desse sufixo hídrico, a gente vai colocar o nome do elemento que está associado ao H. Então vamos lá. HCl, HBr, HF. HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HF, ácido fluorídrico. HCN, que já é um pouquinho diferente, é o ácido cianídrico, porque o CN é o grupo ciano, e o H2S é o ácido sulfídrico. Esses hidrácidos são aqueles que aparecem comumente em questões. Agora vamos falar um pouquinho de oxiácidos. Como é que a gente vai dar a nomenclatura dos oxiácidos, tá? Com relação aos oxiácidos, observe. Oxiácidos, aí a nomenclatura dos oxiácidos é uma nomenclatura mais complexa. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem, diferentemente dos hidrácidos, um prefixo e um sufixo que variam, certo? Em função de quê? Do NOx. Então, o que é que a gente vai fazer? Ácido, um prefixo, junto com esse prefixo, o nome do elemento, e junto a esse nome do elemento, um sufixo. Não necessariamente toda a nomenclatura vai apresentar um prefixo, mas toda ela apresenta um sufixo. O que é importante a gente perceber que tanto o prefixo quanto o sufixo dependem do NOx do elemento central. Então, observem na tabela. Dependendo do NOx do elemento central, você pode ter, certo, um prefixo e um sufixo no ácido. Se o NOx é mais 7, você tem um prefixo per e o sufixo ico. Se o NOx é mais 5 ou mais 6, você só tem o sufixo ico. Se o NOx é mais 3 ou mais 4, você tem o sufixo uso.
E se o NOx é mais 1 ou mais 2, você tem um prefixo hipo e um sufixo oso. Vamos tentar aplicar um pouquinho isso, colocando aqui 4 ácidos, o H2SO4, o HNO3, tá? O H3PO4 e o H2CO3. Esses 4 ácidos são os ácidos mais importantes e que mais comumente aparecem em questões. Então vamos lá. Primeiro vamos observar qual é o NOx do S aqui. O NOx do S é mais 6 no H2SO4. Se é mais 6, a gente não tem prefixo, mas tem um sufixo. Qual é o sufixo? Ico. Então como é o nome desse ácido? Ácido sulfúrico. Olha o sufixo, ico. E sulfur de enxofre. HNO3, qual é o NOx do nitrogênio? Mais 5. Se o NOx do nitrogênio é mais 5, mesma coisa do exemplo anterior, sufixo ico, só que o elemento é o nitrogênio, então o ácido vai ser o ácido nítrico. H3PO4, mesma coisa, também NOx mais 5, sufixo ico, então fosfórico, tá? E H2CO3 é uma exceção, já que a gente tem, tá, o carbono com NOx mais 4, mas como o carbono, o estado de oxidação maior dele é esse, já que ele tem 4 elétrons na última camada, tá? Não existe o ácido carbonoso, né? Esse aí seria chamado de ácido carbônico, que é uma exceção. Mas professor, por que somente esses 4? Porque esses 4 são os ácidos mais relevantes. Esses ácidos são abordados frequentemente em questões, tá bom? Espero que vocês tenham entendido melhor o conceito de ácido e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço.